a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Glória a Deus. Eu ontem, na igreja de Setúbal, compartilha com os irmãos lá sobre o medo. E tentava-lhes explicar que um crente, um cristão, um homem que realmente, ou uma mulher que tem a sua vida alicerçada em Cristo, não tem por que ter medo. Porque a palavra de Deus assim o diz. Diz que o verdadeiro amor deita fora todo o temor. Amém? Então, eu hoje gostaria, e no seguimento daquilo que falei ontem com os irmãos, que não faz muito agora o caso de trazer para aqui, mas é simplesmente para enquadrar as Escrituras. Hoje quero-te falar na palavra de Deus, que é realmente a fonte de vida para cada um de nós. Diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus estava a passar por uma fase onde foi confrontado com diversas dificuldades. Homem igual a ti e a mim, simplesmente com uma diferença: imaculado, limpo de pecado. Filho de Deus, Deus feito homem, carne. E diz que foi confrontado com o diabo numa situação de debilidade. Debilidade essa que muitas das vezes nós somos também vulneráveis a tê-la. Porque todos os dias são novos desafios. Dizia o Arão que todos os dias se confronta com uma máquina a carburar dentro do seu interior, que tem que meter-lhe qualquer coisa para que aquilo abaixe um bocadinho, ou levá-lo à máquina, ou se não arrebentar-lhe com a centralina, como fizeram aí com uma Ford Transit. Enfim, fazer qualquer coisa, ligação direta, meter-lhe um rádio, um autorrádio, queimar a centralina, para que essa pujança de motor seja aniquilada. E, neste caso, Jesus estava a passar por uma situação in extremis. Diz que levava 40 dias jejuando e teve fome, debilidade. E então aí foi confrontado com o diabo, que sempre anda como leão, dando voltas, esperando a quem devorar. Sempre esperando a altura certa, a altura da debilidade para atacar. E então confrontou a Jesus e disse-lhe: bom, sabendo de antemão que tu és filho de Deus, pois diz estas pedras que se convertam em pão. Mas Jesus responde-lhe, não por sua própria autoria, senão pelas palavras que estavam escritas em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3. O homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quer dizer com isto que Jesus conhecia as Escrituras melhor que ninguém. E nós temos que entender que para ultrapassar certos handicaps na nossa vida, certas situações, certas adversidades, temos que conhecer a palavra de Deus. A nossa vida tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Porque Deus não nos deixou ficar a palavra para que a Bíblia seja um adorno de mesa de cabeceira. Posso-me entender? Nem para que ande no porta-luvas do automóvel. E cada vez que há culto, meta a mão no porta-luvas e traga a Bíblia para o culto. Não. Diz que a palavra de Deus é útil para ensinar, para corrigir,
para redarguir, até que todo o homem seja perfeito, diz a palavra do Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor tem que ser viva nas nossas vidas. Tem que ser real. Nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Jesus falou palavras que estavam escritas num livro de Deuteronômio, como segui. A forma é simples. Para vivermos uma vida de vitória, vivemos por aquilo que Deus nos fala e não pelos nossos próprios argumentos ou pelos nossos sentidos, pelos nossos 5 sentidos. Nós temos que entender que é pela palavra de Deus. E eu há pouco tempo falava isso com o irmão Faria e dizia-lhe que pela palavra de Deus, eu hoje, e ele compartilhava comigo exatamente a mesma ideia, nós hoje podemos estar aqui com os nossos falhos, com os nossos handicaps, com as nossas coisas estranhas, mas continuamos na obra do Senhor e o Senhor continua a amar-nos. Porquê? Porque a palavra de Deus é viva nas nossas vidas. E nós amamos a Deus porque essa palavra veio a dar-nos vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus disse ao diabo, a palavra que está escrita. Precisamos de viver pela palavra de Deus. Quando andamos na palavra de Deus, vivemos uma vida bem-sucedida. Quando vivemos pela palavra de Deus. Não quando a palavra de Deus é algo como que um condimento mais da nossa vida. Não. Fórmula errada. A palavra de Deus tem que ser uma constante nas nossas vidas. É pela palavra de Deus que nós podemos viver. Podemos ter vitória. Podemos ultrapassar dificuldades. Podemos, em momentos de debilidade, como Jesus, ter defesa. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Nem tudo o que nós vimos ou sentimos é a realidade no mundo espiritual. Mas a palavra de Deus torna-nos sempre vencedores. No Salmo 1, versos 2 e 3, somos exortados, e diz assim a palavra do Senhor, antes tem o seu prazer na lei, ou na palavra, segundo a tradição, as traduções, do Senhor, e na sua lei, ou palavra, segundo a tradução, medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, o que é que diz a palavra do Senhor? Prosperará. O Senhor abençoa a sua palavra. A palavra do Senhor é bênção para as nossas vidas. É o alimento que tu e eu necessitamos diariamente. É certo, eu também chego a casa com fome como o Arão. E como este mundo e o outro que vai de vir. Por isso estou tão delgado, não é? Nota-se, aparentemente. Mas, glória a Deus. Mas a palavra de Deus é o que tem que nutrir as nossas vidas desde pela manhã que nos levantamos. E que nos confrontamos, como dizia o irmão, ao espelho e vemos aquela coisa incómoda que está do outro lado. Ainda que muitas das vezes, alguns, principalmente eu, nos penteamos de costas para não ver aquela pessoa, porque na verdade aquela pessoa, ainda que possa espelhar a glória de Deus, porque espelha a glória de Deus, porque senão eu não estaria ali, conheço o meu interior. E sei que o meu interior continua a ser um sepulcro podrido, cheio de podridumbre, aonde muitas das vezes se deixa contaminar por outras palavras que não a palavra de Deus, que é a palavra que nos purifica
e que nos traz revelação e que nos traz direção às nossas vidas. Amém? Aquele que vive pela palavra de Deus não é abalado pelas coisas do momento ou pelas circunstâncias que acontecem na vida cotidiana. Mas no tempo certo diz que dará fruto, pois as suas raízes estão juntas às águas, ele está bem alimentado. No Salmo líamos que a palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e aí dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. É o que nutre as nossas vidas. Se tu não regas a relva diariamente, ao final do dia ou muito cedo, o que é que acontece? Ela começa a ficar amarelada. Deixa de ter nutrição, deixa de ter alimento. Porque a palavra é isso mesmo para as nossas vidas, é a nossa nutrição, é o nosso alimento. Então pergunto, porquê é que continuamos a utilizar a Bíblia como adorno de mesinha de cabeceira? E muitas das vezes, até levantamos para a nossa vergonha a palavra de Deus, a Bíblia, e tem lá a marca do pó. É que nem sequer o pó limpamos. Aquilo faz parte já da decoração. Pintamos a casa, mudamos o candeeiro, mudamos não sei o quê, mas a Bíblia continua no mesmo sítio. Aquilo não sai, tem raízes. Parece que está colado. Sempre fazemos diversas promessas quando iniciamos novos ciclos na nossa vida. Mas quando chega ao final observamos que quase nunca cumprimos essas promessas. Uma boa atitude seria decidir por um ciclo de vitória, espelhando a nossa vida segundo a palavra de Deus. Nem só do pão viverá o homem, dizia Jesus. Mas a palavra de Deus é vida. Ela entra no nosso espírito, dando vida, dando saúde ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso espírito. Nós precisamos da palavra de Deus e não só aos domingos. É errado. Fórmula errada. Segunda fórmula errada. Não é só aos domingos que tu precisas da palavra de Deus. Precisas da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias é necessário regar a horta. Todos os dias é necessário dar de comer a este corpinho de Danone. Todos os dias. Seja muito ou seja pouco. Todos os dias. Todos os dias, para andarmos com os nossos carros, temos que meter combustível. Todos os dias. Todos os dias, para tu viveres uma vida consagrada e uma vida em vitória, tens que te nutrir da palavra de Deus. Todos os dias. Não pode ser em momentos esporádicos, em ocasiões especiais ou em ocasiões, desculpa a expressão, rituais ou de ritualismo. Vamos ao domingo, vamos à quarta-feira, então é dia de levar a Bíblia. Durante os outros dias, encosta. Não faz sentido. Faz sentido, sim. O que não faz sentido é abdicar da fonte de vida. Nem sempre sabemos qual o caminho a seguir. Por isso devemos fundamentar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Guardá-la e observá-la. Como diz no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? A palavra de Deus é o que nos ilumina o nosso caminho. Vamos ser confrontados diariamente com becos e ruelas onde não há luz.
Mas se a palavra de Deus estiver em nós e for realmente a nossa fonte de vida, então aí teremos a lâmpada que vai alumiar o nosso caminho. E passaremos por onde temos que passar, sem nenhum preconceito, sem nenhuma dificuldade. Porque a palavra de Deus é vida e vida em abundância. Devemos dispor-nos a ser mais valentes diante de Deus. Chega de derrotas. Chega de derrotas. Chega de pessimismos. A palavra de Deus não falha jamais. O que Deus fala, cumpre. Deus é verdadeiro. Por isso devemos considerar 4 pontos. Aprenda a falar com Deus. Aprenda a falar a palavra de Deus. Fala o que Deus fala e não o que o homem fala. Palavras fortes de Jesus, Mateus 12:34. Raça de víboras, dizia o Senhor. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, fala a boca. Não fales coisas que ouves dos homens, não interessa. As palavras dos homens são ocas, são vãs, são vazias, não têm condimento. Aprenda a falar de Deus. Aprenda a falar da palavra de Deus. Queremos guardar o nosso coração? Então observa o que tens dito. O que é que abunda no teu coração? O problema não está na boca, mas sim no coração. O problema não está na árvore, mas sim na raiz. Se a tua raiz está junto a ribeiros, diz que a tua folha não cairá e o fruto sairá apetecível. Que bom é quando tu vês pessoas que se dirigem a ti a pedir-te um conselho da parte de Deus. Bendito seja a glória do Senhor. Amém? Quando vemos pessoas que vão a outros irmãos e dizer: irmão, ministra-me da parte de Deus. Dá-me uma dica da parte do Senhor. Tenham este conflito, tenham aquele conflito. E que tu possas falar as palavras de Deus. Que possas dar vida. Talvez num momento de dificuldade para aquele irmão. Ou para aquela irmã. Não fales do Benfica, senão é 0. Isso não vale a pena. É para esquecer. O problema está onde ninguém pode ver, no interior e não no exterior. Dispõe-te a ler a palavra de Deus, a Bíblia. Decora alguns versículos, é importante. Alguns versículos da palavra. Falarás a palavra de Deus, pois ela fará parte da tua vida. Como diz em Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. O Senhor falava-lhe claro a Josué. Não cesses, não pares nunca. O resto é secundário. As batalhas, ok, elas estão aí à porta, não te preocupes. Eu vou lá estar. Eu vou te dar a vitória. Mas não cesses de falar as palavras deste livro da lei. Deste livro da vida. Porque as pessoas que tens ao teu lado necessitam de vida. Antes medita nele dia e noite. É necessário estar constantemente a empapar-nos da palavra de Deus. Porque isso é o que nos ajuda a viver, irmãos. É o que nos ajuda a ter vitória sobre as adversidades. É o que nos ajuda a cada dia a poder saber lidar uns com os outros, ainda que muitas das vezes há divergências. Porque somos humanos, somos, como dizia o irmão, e correto, e assino por baixo, somos pessoas que conseguimos fazer as maiores obras de caridade
e fazemos as maiores injustiças ao cimo da face deste mundo. Como é que pode de uma rocha brotar duas águas, a doce e a salgada? É impossível. Ou estás realmente empapado na palavra de Deus e então tudo o que sai da tua boca é edificado por Deus e edifica as vidas do Senhor, ou então andas a viver uma vida, como dizia ainda há pouco tempo, o Vítor dizia isso a um irmão, viver uma vida de duplo ânimo, escondendo disto, escondendo do outro. Isso é algo insuportável. Tem que ser algo muito difícil de aguentar. Andar a viver uma vida de escondida, de mentira, de engano, porque a primeira pessoa a ser enganada és tu. Senão, que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, na palavra do Senhor. Então farás prosperar o teu caminho e serás, diz a palavra do Senhor, bem-sucedido. Glória a Deus. Queres ser bem-sucedido? Pois aprenda a falar as palavras de Deus. Aprenda a ler a palavra de Deus. Empapa-te da palavra do Senhor. Não me vou cansar de te dizer. Quanto tempo temos apartado para meditar na palavra de Deus? Quanto? Quanto tempo nos dedicamos a ler a palavra de Deus? Diariamente. O que é que lemos? Correio da Manhã? A Bola, o Record? Revistas de ciência? Revistas, não sei, a Maria? Já para as mulheres, a TV Guia? Essas histórias? O que é que realmente perdemos? Em que é que perdemos o nosso tempo que temos disponível? Em ler a palavra de Deus, em edificar-nos na palavra de Deus. Vemos muitos cristãos a falar mais sobre o medo, sobre as dúvidas, sobre as doenças, sobre o diabo, mas não falam da palavra de Deus. Então, mas que raio de cristãos somos nós? Falamos de quê? Temos que falar das maravilhas de Deus, dos prodígios, dos milagres de Deus, porque diz que a mão do Senhor continua estendida, não está encolhida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Senhor continua a obrar e a operar por meio dos seus servos na igreja. E se não há milagres, e se não há prodígios, é porque, na verdade, os servos de Deus não estão no caminho certo. Não estamos a empapar-nos com a palavra do Senhor. Quando lemos, devemos de anotar, escrever, tomar apontamentos. Tudo o que Deus nos está a falar durante as nossas leituras. É necessário ler muitas vezes um texto bíblico para entendermos o que Deus nos quer falar. Quantas e quantas vezes leio e releio e volto a ler e a reler o mesmo versículo e nunca Deus me fala da mesma maneira. E às vezes, passado N anos, é que entendo o que é que Deus queria falar sobre aquele versículo que eu tantas voltas lhe dei. Busca a revelação da palavra do Senhor na tua vida, porque ela vai edificar a tua vida. Vai-te fazer diferente. A Bíblia diz-nos para não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. O entendimento do homem costuma ser muito lógico, mas o de Deus é bem diferente. Provérbios 3, 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nem sempre, escuta aquilo que eu te vou dizer, 2 mais 2 são 4 na matemática divina. A matemática é uma ciência exata, ok? Amém? 2 mais 2 são 4 em qualquer parte do mundo. Mas na matemática divina, muitas das vezes são 5. Ou são 3. Porque a lei de Deus e os passos de Deus não são iguais aos nossos passos nem às nossas leis.
Aprenda a agir sobre a palavra de Deus. Faz algo e confia no resultado. Todos nós enfrentamos tempestades, adversidades, problemas, situações estranhas, complicadas. Todos nós. Todos nós. E se nunca passares por nenhuma, estará à porta. Tem calma. O autocarro passa e apanha todos. Mas devemos estar firmes, convictos naquilo que Deus diz, praticar aquilo que Ele nos garante. Salmos 22, 31 e 32 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Amém? Nós podemos ter o que nós falamos da parte de Deus. Promessa. Escreve. Jesus, em Mateus 17, 20, disse o seguinte. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Promessa de Deus para aqueles que têm como a palavra de Deus o alimento diário constante das suas vidas. Aprende a usufruir daquilo que falas da parte de Deus, porque também é para ti. Observemos bem este texto que acabamos de ler. Se alguém apenas disser ao monte, e não alguém que simplesmente... Porque muitas das vezes somos mais dados a lamúrias e a histórias do que realmente termos atitude. Jesus aqui diz muito claramente aos seus discípulos: tenhais atitude, dizer este monte, move-te para ali, e ele se vai mover. Há que ter atitude. Um servo de Deus que tem como a palavra de Deus como alimento tem que ser uma pessoa com atitude, audaz, sem medos, sem preconceitos, sem paranoias. Tem que dizer: a palavra de Deus assim o diz, e vai-se cumprir. Não importa o que os outros dizem, ou o que a circunstância mostra. O que interessa é o que Deus diz a ti e me diz a mim. Muitas das vezes passamos muito tempo a orar por fé. Senhor, dá-me fé. Senhor, dá-me fé. Para. Agora é tempo de parares. Porque a fé diz que, em Romanos 10, 17, vem pelo... Ouvir e ouvir. Não ores mais por fé. Empapa-te, alimenta-te, lê, esquadrinha, diariamente, constantemente, sem cessar, da palavra de Deus. E então aí vais ter fé. Deus sabe que necessitas de fé. Mas diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se lês a palavra de Deus, Deus está-te a falar. Então vais ouvir a voz do Senhor na tua vida. E talvez lês hoje e Ele fala-te uma coisa, lês amanhã e Ele fala-te outra. Mas chegará a um ponto que vais ter claro aquilo que Deus te está a falar. E vai-te dar a fé necessária. Podem passar os céus, podem passar a terra, mas a palavra de Deus não passará. Como diz em Lucas 21, 23, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Propõe-te a ler a Bíblia toda no ano, decora versículos e tu verás
que a tua vida vai ser diferente. Faz isso, não sejas preguiçoso. Medita na palavra de Deus. E para te deixar, tenho 30 segundos. Deixo-te o versículo em Provérbios 4, dos versos 20 ao 22, e diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-te dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida, irmão, para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Amém? Que Deus os abençoe.